Olá, pessoal! Hoje continuaremos os nossos estudos sobre a sintaxe. Aprenderemos a segunda função sintática, a qual se chama predicado. Enquanto o sujeito é o termo que representa o ser sobre o qual falamos, o predicado é aquilo que falamos sobre o sujeito. Vejamos um exemplo. Digamos que a frase seja: a professora de português corrigiu as provas. Nós sabemos que o sujeito é a professora de português. Logo, o predicado será corrigiu as provas. Ao estudarmos o predicado, nós não podemos esquecer que o sujeito nem sempre aparece no início da oração. Se o sujeito, por um acaso, aparecer no meio, o predicado será o que está antes e o que está depois dele. Por exemplo, ontem, os estudantes do 7º ano concluíram a leitura da obra O Assassinato no Expresso Oriente. Gente, quem é que concluiu a leitura? Os estudantes do 7º ano. Então, os estudantes do 7º ano é o sujeito, certo? Logo, o predicado é tudo que estamos falando sobre eles e não apenas o que está depois do sujeito. O predicado será: ontem concluíram a leitura da obra O Assassinato no Expresso Oriente. Existem 3 tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Nós diferenciaremos o predicado verbal do nominal, do verbo nominal, observando o sentido do verbo que está presente em cada um deles. O predicado será verbal quando apresentar dentro de sua estrutura um verbo de ação, um verbo significativo, um verbo que indique processo. Já o predicado nominal apresentará dentro de sua estrutura um verbo de estado. Vocês lembram qual é a diferença entre os verbos significativos e os verbos não significativos, que são os verbos de estado? Vamos parar tudo e pensar um pouquinho. Os verbos significativos, que nós chamamos de verbos de ação, são aqueles que indicam um processo. Ou seja, eu consigo imaginar alguém fazendo aquela ação. Por exemplo, correr, pular, mexer, cantar, dançar, são processos, são ações. Já os verbos de estado, nós utilizamos para indicar uma característica de um sujeito. Por exemplo, Liz está cansada. Este predicado, que é está cansada, não está representando um processo, porque está não é um verbo de ação, não é um verbo significativo. É um verbo que foi inserido nesta frase para indicar o estado da Liz, que no caso é cansada. Vamos avaliar se vocês compreenderam. Digamos que a frase seja: Pepita pulou no sofá. O sujeito é Pepita, o predicado é pulou no sofá. Como nesta oração o verbo é pulou e este é um verbo significativo, é um verbo de ação que indica um processo, eu vou classificar este predicado como predicado verbal. Agora, digamos que a frase seja: Pepita é feliz. O sujeito é Pepita, o predicado é feliz. O verbo é não está indicando uma ação, não está indicando um processo, está indicando o estado da Pepita. Por consequência, este predicado será classificado como predicado nominal. Agora, eu vou precisar que vocês prestem um pouquinho mais atenção em mim. Porque os verbos de estado, nós começaremos a chamar de verbos de ligação. Por que verbos de ligação? Porque a função do verbo de estado dentro da oração é ligar o sujeito com a sua característica. Então, digamos que a frase seja: os estudantes são dedicados. O sujeito desta oração é os estudantes e o predicado é são dedicados. Esse predicado é nominal porque o verbo são é um verbo de estado, ok? Este verbo são nós chamaremos de verbo de ligação porque ele está ligando o sujeito, os estudantes,
com a sua característica, que é dedicados. Entenderam? Ele está ligando, conectando, por isso o nome verbo de ligação. Será que vocês entenderam? Para eu ter certeza, eu vou comentar sobre outro exemplo, tá bem? Então, digamos que agora a frase seja: estes livros parecem interessantes. O sujeito é estes livros, o predicado é parecem interessantes. Este predicado é nominal porque parecem é um verbo de estado, certo? Nós chamaremos este verbo de estado de verbo de ligação, porque ele está ligando o sujeito estes livros com a sua característica que é interessantes. E aí, entenderam? Tá, professora? Sim, eu entendi. No predicado verbal tem um verbo de ação, um verbo que indica processo, um verbo significativo. E no predicado nominal eu vou ter um verbo de estado, que a partir de agora eu vou chamar de verbo de ligação. Porque o verbo de estado na oração liga o sujeito com a sua característica. Uhul! Se tu entendeu isso, tu tá bombando. Gente, surgiu até um sol aqui, ó, para me iluminar, para vocês prestarem ainda mais atenção neste momento. Essa característica, tá, que o verbo de ligação liga com o sujeito, vai se chamar a partir de agora de predicativo. E nós vamos considerar o predicativo como a terceira função sintática a ser estudada. O predicativo é, então, a característica do sujeito que vem ligada a ele por meio de um verbo de ligação. Este predicativo que vem ligado ao sujeito, nós chamaremos de predicativo do sujeito. Então, enquanto no predicado verbal haverá um verbo de ação, um verbo significativo, um verbo que indica processo, no predicado nominal haverá um verbo de estado, que nós chamaremos de verbo de ligação, e logo depois dele um predicativo do sujeito, que é a característica. Agora inicia o auge desta aula, que é uma música que vai ajudar muito vocês, que eu descobri no YouTube. Um professor maravilhoso criou esta música e ela auxilia muito os meus alunos a identificarem os tipos de predicado há alguns anos. Por meio da música Franja Fenomenal, que vocês podem encontrar facilmente no YouTube, vocês podem decorar quais são os verbos de ligação, quais são os verbos de estado. Daí vocês vão fazer o seguinte: vocês vão cantar a musiquinha e se por um acaso um dos verbos da musiquinha estiver no predicado que vocês estiverem analisando, isso quer dizer que o predicado é nominal. Se um dos verbinhos da musiquinha não estiver na música, é porque é um verbo de ação, né? Não é um verbo de ligação, então o predicado não é nominal. Esses barulhos no fundo da minha aula me deixam louca, mas ok. Então vamos à música seguinte. Eu aconselho vocês a olharem este professor brilhante cantando, né? Porém, eu vou fazer a minha versão, né? Nesta minha voz maravilhosa. A música tem o ritmo daquela canção do latino super antiga chamada Festa no AP. Eu acho que vocês nem são dessa época. Porém, o ritmo dela é mais ou menos assim. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Ser, estar, ficar e permanecer, tornar-se e continuar, andar e parecer. Se o verbo for de ligação, predicativo, vou ter então. O predicado é nominal e a minha franja fenomenal. Agora vamos analisar a letra desta música. Se houver um verbo de ligação na oração, isso quer dizer que o predicado é nominal. E se houver verbo de ligação, quer dizer que também há predicativo, porque o verbinho de ligação liga o sujeito com o predicativo do sujeito. Vocês precisam tomar cuidado com o verbo andar. O verbo andar tem dois sentidos. Se o sentido dele for andar, de caminhar, o predicado em que ele está é verbal. Agora, se o sentido dele for assim, ó, a Lisa
anda chateada ultimamente. Daí não é andar de caminhar, não é uma ação, um processo. É um estado. Então, daí, o andar é verbo de ligação e o predicado é nominal. Aí, é claro, né? O chateada seria o predicativo do sujeito, que é a característica da Liz. Tá, Sora, tu falou do verbal de nominal, mas tu não falou do verbo nominal até agora. É porque é o seguinte, para entender o verbo nominal, tem que ter entendido perfeitamente a diferença entre o predicado verbal e o nominal. Então tá, vou acreditar que vocês entenderam. O predicado verbal tem o verbo de ação, o verbo significativo, e o predicado nominal tem o verbo de estado, que agora a gente chama de verbo de ligação. Tá, seguinte, essa é a parte mais difícil da aula. O predicado verbo nominal, ele é chamado assim porque ele contém um verbo de ação, um verbo que indica processo, um verbo significativo, tá? Mas subentendido nele também tem um verbo de ligação. Sabem por quê? Porque vai ter predicativo no predicado verbo nominal. Então, olhem que loucura. É um predicado que tem um pouquinho do verbal e um pouquinho do nominal. Vai ter o verbo de ação, que sempre está presente no predicado verbal, e vai ter o predicativo, que sempre está presente no predicado nominal. Então, é uma mistura dos dois. Vou tentar simplificar o máximo possível, tá? Digamos que a frase seja: os alunos voltaram para casa cansados. O sujeito é os alunos, o predicado é voltaram para casa cansados. Voltaram é um verbo de ação, é um verbo significativo, então isso me levaria a pensar que esse predicado é verbal. Só que ele não é só verbal, porque cansados é uma característica dos alunos. Então é um predicativo do sujeito, entenderam? Então, dentro deste predicado, além de ter um verbo de ação, eu tenho um predicativo, por isso que ele é verbo nominal. Se ele tivesse só o verbo de ação sem o predicativo, ele seria verbal. Mas ele tem ali o predicativo, gente. Então, ele é verbo nominal. Se vocês pensarem bem, vocês vão perceber que nesta frase, nesta oração, tem um verbinho de ligação implícito, né? Porque pensem, os alunos voltaram para casa cansados. Eu posso dizer que os alunos voltaram para casa e estavam cansados. Estavam é o verbinho de ligação. Entenderam? Então, este verbinho de ligação está implícito neste predicado. Esse predicado verbo nominal tem um verbo de ação, tem um verbo de ligação implícito e tem um predicativo. Por isso que ele é chamado de predicado verbo nominal. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Vamos agora à última informação necessária sobre o predicado. Todo predicado tem um núcleo, que é a palavra mais importante dentro dele. Assim como o sujeito tem um núcleo, o predicado também vai ter um núcleo. O núcleo do predicado verbal, a palavra mais importante do predicado verbal, vai ser o verbo, tá? O verbo de ação. Já o núcleo, a palavra mais importante do predicado nominal, vai ser o predicativo, a característica. Vamos agora concluir esta aula brilhante. O predicado é aquilo que nós falamos sobre o sujeito. Existem 3 tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal apresenta um verbo significativo, um verbo de ação, enquanto o predicado nominal apresenta um verbo de estado, que agora nós chamaremos de verbo de ligação, seguido de um predicativo, que é uma característica do sujeito. Já no predicado verbo nominal, nós temos um verbo de ação seguido de um predicativo, que é a característica do sujeito, certo? O núcleo do predicado verbal é o verbo, o núcleo do predicado nominal é o predicativo e o predicado verbo nominal tem 2 núcleos, o verbo e o predicativo. Qualquer dúvida, não deixem de perguntar para a prof. Um beijão e até a próxima aula.